Tamo aí. Será que tá saindo agora? Vocês estão me ouvindo? Ou tá bugado ainda essa porra? Porque, mano, é falar de The Division, tudo buga, viado. É incrível como o The Division consegue influenciar em tudo na nossa vida, mano. Simplesmente só o OBS que falou, não, é The Division, calma aí que a gente vai dar uma bugada aqui pra não esquecer como é que funciona. Porque eu acho que agora deve estar saindo aí essa bisgoia aí, né, mano? Pelo amor de Deus, viu, mano? The Division influencia em tudo, cara. Meu Deus. Mano, só reiniciei o OBS, cara. Infelizmente não queria sair, tá ligado? The Division, hein? The Division é foda, rapaziada. The Division influencia, hein, mano? Tá maluco, cara. E aí, Ricardão, suave, mano? De boas? Como é que você tá, meu querido? Boa noite pra nós. Aí, rapaziada, desculpa aí. Infelizmente, se não der aquela bugada, não é falando de The Division, né, mano? Infelizmente, tudo que é referente a The Division buga, mano. É incrível, cara. Então, já se preparem pra amanhã, que a atualização vai vir daquele jeito, hein, mano? Cê é louco, hein, rapaziada? Se preparem, né? Já vai rezando pra você que ainda tá no hype de jogar o The Division, né? Já vai rezando aí, porque amanhã tem atualização e toda atualização tem uma surpresa aí, hein, cara? Então, se preparem. E aí, família, como é que vocês estão, mano? Tá com saudade de vocês, carai. Porra. Tô ligado que tem uma rapaziada que tá ansiosa, né, esperando mudanças. Cara, eu acredito que não vai mudar porra nenhuma amanhã, mano. Então, já deixei separado aqui pra gente conferir. Vamos ver o que vem amanhã. Vamos ver as desculpas. Com certeza aqui vai estar o Yannick do lado ou do lado de lá, sei lá, o Yannick e a Dara. Cara, você vai ver a animação desses dois apresentando esse programa aí. Meu, eu não sei se teve no YouTube aqui, porque se for pela live dos caras, acho que não vai ter tradução. Então a gente só vai conseguir ver meio que por cima. E aí a gente vai tentar entender alguma coisa que esses caras estão falando, tá ligado? Aí, rapaziada que entende mais do inglês aí, qualquer coisa dá um salve pra nós. Mas é isso aí. Vamos, antes disso, rapaziada, eu vi que o DJ, cadê? Eu vi o DJ tava aqui agora, porque eu fechei o bagulho aqui. Cadê o safadinho? Cadê a live do pilantra? Calma aí. Calma aí que a gente já acha aqui. Cadê o safado? The Division não postou porra nenhuma pra falar do que vai vir amanhã, do que não vai vir. Cadê o bagulho do DJ? Safado, cadê você? Cara, eu sou cego dos olhos, mano. Letrinha pequenininha. Cara, eu não enxergo nada, viado. Oxi, mano, cadê o bagulho, cara? Cadê o DJ? Eu vi que ele tinha postado aqui, cara. Ô, mano, tô cego, caralho. Ué, cadê o bagulho? Postou em vídeo? Ah, postou em vídeo. Calma aí. Tem tradução essa parada? Tem. Fala, Peixe. Beleza, mano? Tá no site oficial tudo da nova temporada. Vamos ver também. Vamos ver se a gente encontra ali. E aí a gente dá uma olhada do que vai vir. Vamos ver o estado do jogo. Vamos ver né, a desculpa desses dois idiotas aqui. Que vai aparecer daqui a pouco. Vamos ver ali. Cartoon? Bem, acho que era pra ser Kelso aqui, né? But trust has to be earned. When we put it in the wrong people. Just look at what's happened to this country. Agents were trained to blend in, to hide in plain sight. How can we know their true mission? We can't survive without trust. I trust Kelso. O que é a Kelso que vai ser o objetivo dessa próxima temporada?
focado muito na Kelsey aqui, hein, mano. Fala, Jailton. Nova exótica, novo evento de aparência. Nossa, os caras pegaram a telinha do Hunter e colocaram em cima do capacete de... Tá, então, ó, DJ postou aí no canal dele. Deixa aquele like monstro. É um chifrudão. Vamos pra cima. Bora. Deixa eu voltar aqui. Tá, o evento... A nova caçada vai ser em cima da Kelsey? Vamos ver aí o que... A Kelsey tá fazendo desde que ela sumiu. A Kelsey, mano, sinceramente eu nem percebi que a Kelsey sumiu, cara. Mano, a lore do jogo tá tão arrastada, mano, com a barriga, tá ligado? Os caras vão empurrando tanto. Tipo, vai próxima temporada, aí divide por mês as caçadas, os resgates, tá ligado? E aí, tipo, vai, sabe, dá uma sensação estranha, tipo, mano, eu só quero jogar, cara. Eu não quero saber de história mais não, a história tá amarrada já, mano. O bagulho ficou tanto cansativo de tantos caras empurrar com a barriga, velho. Que o bagulho tá até cansado, mano. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu... Acho que por aqui eu consigo acompanhar também o chat também, qualquer coisa. Mas eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo puxar por aqui. A gente vai... Ô, caralho. Vou aqui. Eu só quero jogar, cara. Deixa eu pular aqui. Mano... Vamos ver o estado, né? Vamos ver o que encontra aqui pra nós. E aí qualquer coisa eu vou acompanhando vocês aqui também. Rapaziada, sinceramente, eu acho que vai ser mais do mesmo, tá ligado? Os caras vão ficar dando desculpinhas furadas aqui, como sempre. E não vai falar porra nenhuma. Isso que eu não vi nada ainda, hein, mano. Mas o que a gente já vem acompanhando desse tempo todo, né, mano? Então a gente já meio que já tá acostumado aí, né? Vamos dar um start aqui. Hello, everyone. I guess we're live unexpectedly. Yannick de um lado, We're just talking about Dara the do cars outro. in the right position of the upside down. They should be fine. But hello, everyone. My name is Dari. I'm the community developer for Division 2, and today with me, Yannick, creative director for the Division 2, and welcome to Year 5, Season 3 Vanguard livestream special report. And apart from the new season, we're also going to be coming back to Project Resolve, discussing some changes that were made following BTS feedback that we received, and showing you some new goodness. But before that, to remind you of the events of the previous season and transition to Season 3, let's watch Analyst Report made by NGN. Vamos fazer resumo aqui we've recovered 5 more hostages that were taken during the attack on the White House, including Vic's sister, Birdie, who has vital intel on the Black Tusk's infrastructure and systems, and Nat's plans for the mobile SHD servers, as it was Birdie who was tasked with building and maintaining their power supply. However, it was through this rescue that another layer of deceit was uncovered. Agent Brian Johnson was unmasked as the recruiter. Johnson used his position as your handler to hide intel that was uncovered and was almost successful in stealing the mobile SHD server. The revelation that hunters walk among the agents further divides the already fragmented division ranks, and Vic questions who else could be a hunter and points the finger at Kelso. Manny refuses to believe that Kelso is a hunter. However, we are unable to clear her name at this stage because she has gone missing. Agents, we need to find Kelso and uncover what she has been doing in New York. E aí os caras vão acusar dela ser o caçador, sei lá, ser o mandante aí de alguma coisa. E aí a gente vai ter que procurar a Kelsey agora, dessa temporada. All of you already guessed that our main goal for season 3 que maravilha, hein? Então a caçada agora... What is going on with Kelso? A procura de Kelsey. That's the question, right? Tá certo. You may remember from season 11, we had the conclusion of season 11 with the attack on the White House. And then at the end of that, Kelso said she was going to go to New York to check on Heaven and make sure that this settlement was secured. And well, we haven't really,
talked about it or emphasized that, but she hasn't come back since. She has been spending quite some time in New York, like during season 1 and season 2, as we were rescuing civilians. She was all the time in New York. Manny mentioned that a couple of times. So now it's time to actually go and see what has she been up to, and now she's gone missing. So what's going on there? And this time around, what is especially Então é isso, a caçada vai ser em cima da Kelso, rapaziada. A gente vai ter que procurar ela, we are né? not going to be going after specific people, after specific targets. Fevereiro, Those março, are going to be abril. locations. Quer apostar? So basically, agents are tasked with retracking Kelso's steps and following her and looking at the clues that might be at those locations. Yeah. Yeah, it's just another twist on the manhunt formula. So, we used to have enemy targets. Then in the past couple of seasons, we had civilians to rescue. And this time it's going to be not direct targets, but it's going to be about investigation and retracing the steps of Kelso. A gente vai fazer investigação, rapaziada. Nova temporada, né? Lá vai os cão arrependidos ter que investigar o paradeiro de Kelso. Also reveal the calendar. That is going to be, I would say, surprising, considering that some of the details we just gave out about the specific locations, but also about the apparel events this season. E aí tá aí, ó. Acho que eles vão mostrar We do. os próximos lugares. Fevereiro, março e abril. Olha lá. So as we said, maravilha. Every 2 eventos de aparência. Now is actually a location. And yes, you can see at the bottom of that 2 apparel events this season. Again, a brand new one, Veil Tactics. Na moral, sinceramente, and then mano. a return. Sabe, eles ficam aprendendo, tipo, separando fevereiro, março, abril, e aí vai enrolar com a barriga, vai empurrar o jogo. Aí nesse meio aí eles vão empurrar. Passe de temporada, evento de aparência. Cara, já chega, mano. Chega disso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Já tô cansado disso já, mano. Na moral, não dá mais não, mano. Aí, acho que vai ter o trailer que a gente acabou de assistir no canal do DJ. Acho que vai passar de novo aí. Cara, aí no, mano... I trust Kelso. I don't believe she could be a hunter. But trust has to be earned. When we put it in the wrong people. Just look at what's happened to this country. Só que aí, sabe o que mais me irrita? É que aí você vai ver amanhã, quando sair a atualização, vai estar lá, Bala Dourada, Reanimação, né? Guardiões. Mano, tudo a mesma coisa de novo, cara. Aí não, mano. Chega. Pra mim, rapaziada, pra mim já deu, mano. Sinceramente, não dá pra esperar, não. Tá ligado? Eu não sei o tempo que esses caras perdem fazendo esses bagulho, viado. Na moral, mano. É incrível, mano, o tempo que esses caras perdem, cara. Aí agora a gente vai procurar a Kelso. Será que a Kelso descobriu alguma coisa aí referente ao Isaac? Se a gente, né, quem vai ser o verdadeiro traidor dessa birosca toda? Ou os caras vão transformar a Kelso em traidora do bagulho, viado. It reminds me about something. I can't really pinpoint. What is that? E eu não duvido não, viu? Who knows? I did not understand that reference. But yeah, I mean, it's again, Fala Fabão, chifrudo! This season it's about trust, really, and that's what the trailer Amanhã is vai estar about. formando roupinha. We ended last season with, of course, É ruim, hein, viado? Betrayal. It's a question of point of view of Agent Johnson, finding out that Johnson was a hunter embedded in the ranks of the division, and that throws a lot of distrust amongst the ranks of Cê é louco, farmando roupinha. And the division and everybody else. I'm like, who else could actually be a hunter, or if not even a hunter, like embedded agents working for the enemy. And with Kelso going missing and Kelso having been gone for so long, some people are starting to ask questions.
And that's what we're going to try to clear up. Yeah, but the reference that you didn't quite catch was to the Warlords of New York trailer. Vanguarda, temporada aí do... Similar, temporada 3? Style, Acho que é 3, né? Yes. I don't know if it Do ano means anything, 5? to be honest. Probably just an artistic point of view. Ah, Kelso, mano. So here you have it. Os caras só pegou o rosto dela e jogou ali, mano. And once again, this is about Kelso. And this is about going to find her. In the process, Kelso gets a bit of a Procura glow up, uma imagem da Feilau, da temporada da Feilau, e não coloca do lado a lado pra ver se não é a mesma coisa, mano. And of course, story is not the only thing that is going to be shown in the new season. As usual, it comes with a bunch of new gear, new weapons, and let's talk Como about... é que é? Eu uso o perfil as well. fake Some pra of estar you, jogando? Procure aí, had a chance Fábio to Bichana test it, 2024. on Caralho, the viado. BTS, that we had in January, and changes-wise, we're going to talk about it separately to highlight whatever was done to few gear pieces and talents following the PTS. But for now, I just would love to show some of them in full glory. So this is the Aegis. Yep. That's a new gear set. Mm-hmm. Looks very on brand for this specific season. Well, it's also a bit of a throwback of LMB looking stuff also. So for people who played Division 1, this A is going to be facção a do nice, The Division 1 é o quê? LMB, a né? nice thing to be looking for. It has some Vai pretty ser o traje nice, focado no, dark and red, nos caras? Os caras usaram meio que the colors of the, modelo pra fazer esse traje aí? The LMB, I know they used white a lot as well, but their logo was actually a lot of black and red. So that was the inspiration here. Os caras meio que se inspirou no... pra fazer esse bagulho aí. Very easy to recognize. Pro Zé Roupinha, filho, os caras vão curtir pra caralho isso aí, viado. Enemy and agro management and, mas quem quer saber de roupinha, quem quer saber de evento, cara? Quem quer saber de caçada, essas caçadas safadas? Não é nem caçada mais, agora é investigação. Era caçada, resgate de refém, agora é investigação. Meu Deus. Those are the new exotic gloves, by the way. Wrecked gauntlets, they're called. Yeah, and these are about stability and weapon handling and all that. So it's a different idea, but it's trying to find some gloves that could be useful for people who want weapons to be easier to handle. I know it's quite niche, and we've heard a lot of feedback on the PTS. We fixed some issues with them. E sem falar que agora tem um novo talento aí, atrás de você perfeito. É. Yeah, but also this time around we'll have a new exotic pistol called Mosquito. You can see it right now. Nova pistola exótica. Short. Thank you, George. And also there is another exotic rifle, Vindicator, that is exclusive novo rifle também. To Descent. Yes. And we're gonna talk about it in more detail separately because we have a specific Descent part of the live stream. But yeah, to address novo rifle exótico, né? Novo rifle exótico é exclusivo do modo descida. It's only available through the shop. Tu vai pra Copa não, hein, rapaziada? Não que o modo descida seja ruim, cara. Só que, mano, desculpa, o modo descida não dá pra você jogar, mano. Se você que tem a internet ruim, pra você que sofre de delta, pra você que não consegue manter a sua internet estável, cara, o descida não é pra você, cara. O descida não é pra gente, não tem como, não tem como, não dá. O descida não dá pra jogar, cara. Not yet, tá ligado? É até um modo ali aceitável, você até consegue jogar. Mas enquanto os caras não colocar um save point ali quando você vai pra base principal ali na entrada, não tem como, cara. Porque se você tomar um desconnect, já era. Se você tiver em grupo e você tomar um delta, você não consegue voltar pro time. Cara, os caras têm que arrumar isso, mano, pra deixar uma arma exclusiva pros caras querer tanto fazer o pessoal jogar nessa merda dessa descida, mano.
Porque para você montar uma... But talking about other seasonal gear pieces, and I mentioned that we want to come Acho que eu não tô back to falando the porra nenhuma PTS de bola. feedback. Para você conseguir montar uma build mais ou menos, você vai precisar de 5 horas ou mais, tá? Para você conseguir começar a montar uma buildzinha mais ou menos. E aí você toma na tarraqueta se o servidor reiniciar, fi. And first of all, I think let's address the newest talent, the behind you talent. There were a few changes made to it. And first of all, starting with the 220 that is going to be released tomorrow. Acho que os caras devem estar falando alguma mudança aí do novo talento do atrás de você. Meu Deus. Atrás de você perfeita. Was made in alignment with the intended design. Vai ser exclusivo só para rifle e alguma outra coisa aí, rapaziada. Availability on other weapons was not intentional, and we decided. Não sei que outra arma que é, mas vai ser exclusiva para rifle só, tá? O atrás de você perfeito vai ser exclusivo, tá? Vocês vão ter que pagar um cinema aí pro cara ir atrás de vocês perfeitamente. The moment we announced it, and it did not come with a limitation to specific weapon types. I mean, a lot of people just immediately identified that this could be a problem with paired with some weapon types. So it makes sense, and yes, that was kind of the intention to begin with. So yeah, feedback just confirmed our assumptions, and it was an easy change to make. Já ligou com algum pessoal que and also there is gonna be que seria muito poderoso, que com todos os tipos de armas, então os caras decidiu deixar exclusivo aí para esse tipo de arma. Better equipped to comment on that than I am. Yeah, I mean, I'm not gonna do the math, but basically, you know, there is a difference between damage increase and damage amplify in the game. And if you're not aware of that, well, this is you learning about it, and that's why we use those two different terms. And it has to do with the way the damage bonus is calculated. And basically, the gist of it is amplifies are much stronger bonuses than increase. So for some of those items, they had actually the text mentioned increase, and the bonuses, the value of the bonuses were built with increase in mind, but they were actually made amplify damages, which means they were ridiculously powerful. So what we've done is we've kept them as amplified because that's more interesting for the mechanics of those of that item, but therefore we've decreased the damage bonus to something that is more in line with what an amplify would normally do. So os caras mexeram no dano do quê? Eles estão falando que nerfaram o dano de alguma coisa, amplificado o dano de alguma coisa. To therefore reflect the fact that these are intended as amplify bonuses and not increase bonuses. Yeah, and I'm just going to mention it quickly that this change in particular would be available right upon the release, but the localization change that's going to highlight the move to amplify damage from the weapon damage, that is something that's going to come with 20.1. So the next smaller title update. But honestly, apart from that, this information was Cara, released só as a part esperando of the a document. atualização amanhã mesmo, rapaziada, pra in detail and see the values. Pra rapaziada fazer o teste pra ver se mudou alguma coisa em relação às builds, em relação ao dano que as builds dá. Find this information at the dev commentary. Ver a dificuldade, se ficou mais difícil, se ficou mais fácil. Right now, is not a new information. It was, é que também tem que ver também se vai sair certinho, né, mano? Want to make sure that the wider community is also aware of the changes. And another thing with eles vão nerfar as builds de aparelho e vão obrigar o pessoal a jogar com build de dano? Tá certo. Exotic weapon available through Descent, the one that we showed right now. Also starting with the 220 release, amplified damage going to decrease from 75 to 40%. Basically the same reason, and also localization is going to be updated a bit later. To explain why the values can be updated and localization needs to wait a little bit, basically this has to do with the builds and submission time. O talento da... É que eu não entendi, mano. É o talento da arma nova que eles mexeram? They can be made faster than the localization because there are a lot of languages, they need to be updated. So, eu não joguei o PTS pra saber, né, mano? Então...
I don't know why I'm Eu não sei porque explaining ela tá this. dando risada, The viado. value is on the server, qual the que text seria is a on the graça. client. And if E we até agora eu não need vi to porra if nenhuma, we mano. want to patch your client, we need to make a patch you're going to download, and that takes time because it has to go through certification and all that, localization. Ela falou, tipo, né, Changing a value is just a ela não number sabe we por que can ela tá change falando esses on the bagulho, tá server. ligado? I'm Tipo, dando essas oversimplifying it, informações and pra some devs gente. might be having a Eu heart preciso attack dessa here, but that's risadinha dela. the general gist of it. So Ele tá it's tirando, much hein, easier. caralho. Or even if we change it in a game on the client, still we don't necessarily need to make to go through all the hoops of actually localizing and all of that. So yes, changing the value is much faster than actually adapting the text that has to go with that. These are some of the hoops of running live games. Still important to highlight, so the incorrect localization, incorrect text do not throw you off by seeing the difference between how the talent or the gun behaves compared to what it says about its supposed behavior. At least now you know. And the last thing that I think it's important to highlight, rugged gauntlets, the new exotic gloves. We also received some feedback about them, that some players felt that they're a little bit underwhelming, and the original intention was to give the talent stability and accuracy bonus, but since it's a PTS and bugs occur, and sometimes some features or some weapons, they end up on the PTS in their unfinished state. So it's not final, but that is what PTS Ela is tá about. falando que é alguma coisa de testing. talento de estabilidade, precisão. Mas, cara, me desculpa, o cara que não conseguir controlar uma arma no The Division 2 tá de sacanagem, cara. So basically, due to this malfunction, we understand why it may felt that way. Cara, aqui, mano, vai jogar o The Division 1 e volta pro 2, ou senão fica muito tempo no 2 e vai pro 1, pra você ver a diferença de o que lá sim você vai precisar de estabilidade e precisão, dependendo da arma. The Division 2 é uma mãe perto do 1, filho. Why would you sacrifice a much more powerful exotic for something like that is a bit more niche and a bit more quality of life in a way? But that's just, there's a lot of exotics in the game, so I think it's good for us to try things and see if there's actually a crowd for that, or if there's we know that a lot of players can be very creative in the way to use those items. So maybe there's going to be some interesting mechanics coming out of it. And yeah, let's see. But it's something we've never tried, so let's see how that goes. Yeah, just to finish off everything, basically the issue was resolved after the PTS, and should work as intended, giving both stability and accuracy bonus. But everyone is welcome to try and test it starting tomorrow. And let's move to Season Pass. Hunter's Fury also, you skipped Hunter's Fury. Sorry about that. I did. But yeah, the gist of Hunter's Fury, just to talk about it, is yes, so we are reducing the bonus on the 3-piece bonus from plus 100% health on kill to plus 50% health on kill. And the main reason for that is because on the side, with all the changes we're doing to brand sets, health bonuses are going to be much more Era the same now. 100% de uma peça aí de proteção ao matar ou vida ao matar. Is going to be os caras diminuiu para 50%. Sure that Hunter's Fury, which is a great set for health builds, does not become completely overpowered with that. And giving 100% health on kill would have been ridiculous. Que a Hunter's Fury é uma peça aí. Health builds and therefore giving more tools to make Hunter's Fury more interesting, but therefore making sure so it remains at the right level of power and doesn't become Desculpa, mas vida ao matar, cara. Sorry. No jogo, se você perder a proteção, já era, meu parceiro. Não adianta de nada essa porra de vida, mano. Essas porra não joga não, mano. Não é possível, cara. Okay, Season Pass. Yeah, finally. Just a quick reminder that Season Pass is going to be available for 1,000 premium credits in the in-game store. It grants additional access to a really cool outfit and a mask called Merd4.
And it's going to be available basically to all the Warlords of New York owners and Ubisoft Plus subscribers. And just to show you a few things, here is Menpo, by the way. Very cool samurai looking mask and outfit, also in the colors of the season. Really love how it looks. And on the premium track, this time around, we're gonna have 9 Acho que eles iam vender, né, rapaziada? Você acha que eles não iam vender? Você acha que os caras não vão querer ganhar dinheiro em cima dos caras que gostam dos bagulho? Você acha que ele vai ter cara que vai comprar? Ah, é mais fácil, né, mano? É mais fácil você fazer essas máscaras aí e empurrar no passe de temporada. É 1000 créditos só. Agora eu só não sei se você precisa comprar os créditos pra ganhar a máscara. Ou se vai estar lá no passe de temporada lá embaixo. Mas, mano, é vergonhoso demais isso, cara. Os caras acharam uma maneira de farmar dinheiro fácil. Pra que eu vou fazer conteúdo? Sabe? Pra que eu vou querer perder o meu tempo fazendo, né? Fazendo DLC, fazendo qualquer coisa do tipo. Se eu consigo ganhar dinheiro fazendo essas bosta aqui. Cara, é vergonhoso demais isso, cara. É vergonhoso demais isso, mano. We don't have the names on the cards. I'm really sorry, but I really love the look and somehow we don't know all of them by heart. The Division, na moral, viado. Os cara descobriram uma forma de ganhar dinheiro fácil. Essa é a questão. Pra que eu vou perder meu tempo fazendo DLC? Pra que eu vou fazer conteúdo? Tá ligado? É só colocar skin, tuchar nos idiotas aí que os caras compram e ganham dinheiro de uma maneira, eu ganho dinheiro fácil. Pronto. Yes. Ai, caralho, viu, mano? Vou falar pra tu, viu, rapaziada? Os caras conseguem, mano. 1000 premium credits in the store. That's something that you probably already know. And aí você vai ver os eventos de vestuário, ou é repetido, ou é tudo cansado que vem nos bagulho. É os bagulho mais da hora, eles vão lá e colocam nos... Porque você tem que comprar crédito prêmio pra conseguir ganhar. Ah, mas vai tomar no cu, cara. Ah, se fuder, mano. And another one coming back from year 2 season 3. Yes, the one from Concealed Agenda. Was it? Okay. Yeah. This is the new one. And, yeah. Olha lá. Aí o evento de vestuário, vem esse bagulho tático aí, evento de temporada. Cansado.com aí, ó. Olha, que desgraça é isso aí, mano. Na moral, velho. So this was the idea. É o traje todo preto. We try to alternate a bit in the different styles and fantasies. So with this one we wanted to go. Ah, mas ele tem bala no corpo. Ah, vai pra porra, cara. Inspired. So there's a bit more armor plating here. This one is one of the heavy ones, so some shoulder pads, some, armor belts here, and black and tactical, of course. So yeah. Não, mas pra sobrevivência do jogo tem que comprar. Ah, vai tomar no cu, caralho. Essa porra já tá morrendo aos poucos. Os caras tá batendo os pregos aos pouquinhos, caralho. Você é louco, mano. Ó, a roupa principal quando você ativava... Quando você ativava a sniper, a roupa é igualzinha, cara. Ó, essa aqui até que é maneirinha. Uma outra se salva, mas olha aí, ó. O cara colocou um capacete de guerra e jogou uma rede por cima. Já era, caralho. Once again, the team is, having more and more fun playing around with what they can do in the game and creating new things. So this is pretty exciting to see all those new looks coming out. I think this one is going to be probably my favorite. Oh, pra quem gosta de jogo tático, essas paradas, até que essa aí até que é maneira, essa que apareceu aí agora. Ó, o agente 06. Ó o recruta. Chegou o recruta. Military one for people that are a bit more down to earth, but still nice looking. Bit more, yeah. Ei, recruta, hein? Maybe a bit more detailed and a bit more slick compared to what those that we've done in the past. It's nice sometimes to revisit things that are closer to what we've done many years ago, but adding all the... Ô, 06. Aí é foda, hein, mano? The team has built. But at least now we have such a wide range and such a big variety of different styles. Like if you want to be dressed down in neon stripes and cat ears, we have something for you. But also if you're a fan of concealing yourself and proper camouflage, that apparel event is for you. Yeah, I mean, I don't think there's ever going to be one style, but everybody is going to be,
in love with and saying this is the one and we want only that forever moving forward. If there's that, sure, but I don't think so. So it's just we're trying to alternate the different fantasies and the different styles between the more tactical, the more agent fantasy, the more military, the more civilian, and sometimes some things that are a bit more out there, like we had, with the Nexus, the one that we had last time. So we're trying different things, and hopefully, eventually everybody finds something that they like. When we were finalizing the results of the previous season for the fun stats, apparently the Jean Ramen, the cap with the cat ears, that was the most popular outfit item from the previous season. Cat ears. Cat ears. And yeah, the last resort, the apparel event is coming back from this. I think it was concealed agenda. It says so in my notes, so probably that is correct. Must be right. It must be right. But then again, I was the one compiling the notes, so who knows? So Pastaria knew what she was writing. É mais fácil trazer de volta os eventos, né? From year 2 for sure. And porque fica mais fácil, né, cara? On the factions of Warlords of New York, as mentioned earlier. Vou trazer de volta esse evento. Esse evento aí já teve já, rapaziada. Outfits, 2 cleaners inspired outfits. I think there's like one heavy one and one lighter é mais fácil, one né, for each of those factions. So some really nice and popular pieces. So if you were not here when that apparel event was running a few years ago, well, now is your chance to catch up. I mean, not now, but this season. When is the heatwave coming back? Se eu não me engano, acho que é baseado nos queimadores, esse evento aí. The community when they want to see heatwave come back. I know that it's one of those things that. Como é que é? Realmente o que importa é amanhã perfeitamente atrás de você. Que isso, cara? Que gostoso. A Ubisoft está colocando perfeitamente atrás de você estudinho, viado. Esses dois aqui que estão apresentando esse programa aqui, colocou perfeitamente, fi. Já deu aquela lambida ainda. Flip-flops for the win. One last thing to mention, it's not a part of the apparel event. It's gonna be one of the few cosmetic bundles, something new that the team is also working on. But this is what players have been asking for a long time, and basically all the outfits of Keener and his lieutenants are gonna be available throughout the season, so you can buy the whole look. I don't know if you were a fan of Kajika or Dragov. Tem programa pra caralho ainda. You will be able to dress yourself up as one of the Fala, Caveira, beleza, mano? Boa. Of Warlords of New York. These are uniforms, so they are complete looks. And they will be made available throughout the season on the store for you to purchase. And the idea is just, we're going back to New York. We're going to be trying to find Kelso, going through all those locations that we visited where we fought all those bad guys. So it felt like a right time to actually bring back those looks and, make them available. I'm so looking forward to Keener's outfit. But that's Caçada vai ser em Nova York? About the new season, Vanguard. It's going to be available tomorrow, right after the maintenance. So we hope to see you in the game tomorrow. But that's not everything that we wanted to talk about this stream. The next big thing that we're moving to is Project Resolve. Depois da manutenção de amanhã vai estar disponível, tá, rapaziada? Stream where we covered pretty much everything regarding Project Resolve. There are still a few things that we want to either highlight or remind you about, or show gameplay to illustrate some of the new features that were added to the game as a part of Project Resolve, and talk about the changes that were made following 2 PTS phases that we had. But just to remind you about Project Resolve and what that is. Fala, Souza. Fala, Gleidson. Beleza, mano? Video on our Twitch channel with the live stream with me and Yannick, and also pra você que é novo do jogo, é uma delícia, viado. Pra gente que já tá aqui desde o início, tá sendo uma tortura, viado. Where they explain what Project Resolve is and why it took us so many months to actually come to this grand conclusion. And I would
I would just love to take a moment and congratulate the whole team on their hard work, because pretty much everyone, people working tirelessly starting from August and up until this moment, bringing new features to the game, making sure that stability feels much better and there are less crashes. And those of you who tried the game on the PTS, you know that it really is true, and we managed to tackle a lot of things. Yeah, and I think it was, it was needed for the game to take the time to actually do some fixes and work on Bem, assim espero, né? Tomara que realmente tenha The Division 3. Lembrando que é a Ubisoft que a gente tá falando. Eles anunciou, mas a chance de ser cancelado mais pra frente é grande. Mas como os caras vão farmar dinheiro no The Division 3, né? Então talvez eles dêem prioridade. É que agora eles estão focados em Star Wars, né? Depois que passar o Avatar, os caras nem viu falar, porque Avatar é da Massive também. Great for the Só team, que Avatar a good job tá em at, branco. tackling all of that and então os caras vai dar uma atenção pra Star Wars. Talvez depois de Star Wars, aí os caras deu uma atenção pro The Division 3, né? Falha mais a respeito, mostra alguma coisa. Mas por enquanto, The Division 3 esquece. People to actually be able to go back and fix stuff, because bugs are frustrating for everybody playing, but bugs are frustrating for us as well. Nobody likes to ship something that is broken or that is bugged, and very often, people would like to actually go back and take the time to fix those things. And our content plans don't necessarily always allow for a lot of time to do some bug fixing. So when we told the team, okay, we're going to put everything on hold and vai nem fudendo. Você é louco comprar roupinha pra ajudar a Ubisoft, cara? Os caras já farmou dinheiro pra caralho, viado. Os caras não merecem ajuda não, viado. Você vê os bagulho que os caras fazem aí, só bagulho cansado, viado. A gente pede aí a DLC da sobrevivência. Quer ajuda? Traz DLC, traz conteúdo. Roupinha, mas nem fudendo. Deus é mais. Personally, it's my personal experience trying to wrap my mind around all the plan changes and fixes. That's a very grandiose work. Mas você viu a última roupinha aí que os caras vendeu do Hunter, né? Preço de uma DLC. Foi 60, foi 70 conto, 80, sei lá quanto que foi pra você comprar de crédito. Pra você ganhar a roupinha. Ô, mano, mais fácil os caras vender a roupinha do que fazer conteúdo. Aí o pessoal compra e os caras falam, opa, vou fazer conteúdo não, vou vender roupinha. Vou fazer o Brazão aqui no The Division. A Bom Retiro tá aberta aí. Yes. But since I mentioned that we won't be going through everything that we showed last time, mostly because we already had the Project Resolve dedicated live stream that goes into very specific and nitty-gritty details. Plus, we're going to have the full patch notes released tonight after the live stream, I believe. Those 35 pages, something of changes. Yeah, pretty extensive. Pretty extensive, and I'm 100% sure that not everything might be there. There probably missed stuff. Yeah, might be things that are in the game, but not necessarily highlighted in budget. But the important thing, the biggest, the most important, improvements, balancing changes, new features. Depois tem que dar uma olhada no patch pra ver se maybe some smaller stuff that we missed. That we know of. Yes. O que vai vir, né, de realmente nas melhorias. There is a rogue dev somewhere that made a change and didn't inform the chain of command. This is what's going to happen with them, see? Yeah, not allowed to face the camera anymore. Next stream that we have. No place for traitors here. But yeah, there are a few things that I would love to highlight Project Resolve-wise, and I think we should start with the combat gear lock, because that is the topic that generated a lot of discussions during the PTSs. Yeah, probably the most amount of discussion. And with gear lock, I mean, we're not going to go through the whole thing again, but it... Calma aí, rapaziada. Rapidão. Tá. Pensei que tinha caído aqui. It's,
we thought it was an important change needed for the game, and I still believe, partially that this is an important change. But ultimately, I mean, the feedback has been very strong and very convincing that we need to find another way to address the problems we are trying to address, and something that is maybe a bit less impactful in terms of the many years of playing the game and habits that players that you have developed playing the game. So our intention was not to just completely change the way you think about your builds and you think about engaging with content, and we didn't want to limit the options. That wasn't our intention, and it's become clear that this change which we felt was fairly minor in terms of impact. We realized that actually many more people than we thought like to be able to change their gear on the fly and during combat. So we put it back. You're allowed to, or we put it back. We removed gear lock, and so this is going to go back to the way it was, to the way it is on the live game, basically. So you will be able to change your gear. But the caveat is that we still want to bring it to conflict. We still think it's important for the vision that we're trying to implement in conflict and all the changes we're making, and making conflict a bit more of a Acho que eles tinham travado os equipamentos na hora do combate, cara. So it will not be Vamos supor, se você estava em combate, você não tinha como tirar qualquer peça, como trocar. Aí eu acho que eles removeram, mas aí eles querem ativar isso no PVP de novo. Mas acho que por enquanto vai estar normal ainda. Talvez no conflito ou na Dark Zone os caras vão mexer nisso aí. So I guess by popular vote. Nossa, que da hora, né? Vou travar os equipamentos aqui no PVS. Você não consegue fazer porra nenhuma. You win that one time. Se estiver em combate, você não consegue trocar. Você não consegue trocar nem manualmente, tá ligado? Ir lá, abrir e trocar. Yeah, I mean it was very. Que lógica isso ia ter, caralho? And we had a lot of great discussions on our side as well on this, and we have some ideas on what we can do in the future that hopefully could address the issues we are trying to address without having to drastically change the experience. But that's future talk. Yeah, and since we already started talking about conflict, there are also a few changes that are coming to conflict with Project Resolve. Some of them you probably already know about. Some of them were available on PTS. But yeah, just to recite everything, extended loot pool. Cache is going to be giving more items, and with the possibility of a third one. Also, there was a significant XP boost to align with all the world activities. And I think we mentioned it already, but just once again, shade and expertise bonuses were removed from the conflict. I know that there were also some feedback regarding that, and some people might feel upset about this removal, but that is another thing that we explained in detail on the Project Resolve stream that we had in December. Yeah. Entendi, ela falou que alguma porra de bônus que tinha. Just to explain it here just for a minute, but it's just with conflict, we want conflict to be the purest PvP experience, where gear still matters, but the optimization of your gear and the time you've spent optimizing that gear is less important, and what is more important is your skill as a player. So your gear matters, but it shouldn't be the deciding factor between you and another player. What we want to be the deciding factor between you and another player is how good of a player are you playing this cover-based shooter game, and going back to a more shooter feel. If you want a more RPG experience where the thousands of hours you've put into the game are going to make a difference, then that's what the Dark Zone is for. And the Dark Zone is less about fairness and much more about who's the strongest. So this is the differentiation we wanted to make, and with that in mind, we still really think that it's important to take shade levels and expertise out of the equation, because these are stats that are basically just increased by your playtime and the efforts you've put into the game. They are optimization stats that
that we think do not belong in conflict. But of course, O pessoal tava usando para farmar, eles querem que o conflito seja uma parada de PVP, tá ligado? Não que você abre mão da otimização das suas peças, mas que seja um bagulho mais PVP, não pra você ficar otimizando peça, não sei se tinha alguma parada lá, algum glitch, alguma coisa. Mas acho que o PVP também é questão da Dark Zone, né? Tipo assim, você também não pode limitar. Dark Zone é um lugar de PVP? É. Mas se o cara quiser pra farmar equipamento, quiser... Tem gente que não é da treta, cara. Tem gente que quer entrar na Dark Zone e só farmar seu equipamento ali, jogar um pouquinho, fazer o seu PVE e sair fora. Alguns até brincam ainda, gostam de um conflito, mas, tá ligado? Não é todo mundo. Não tem como limitar isso. Tem como você deixar obrigatório isso. Por isso que a Dark Zone é cansada pra você farmar, viado. So yeah, we put it out there. Só vem equipamento cansado. And of course, you know, as everything with a live game, nothing is ever set in stone. We can always keep tweaking and keep modifying in future updates. And with conflict, we will keep working on it and improving it anyway. So yeah, we are not going to just put this and say, okay, our work is done. There's more things we need to look at. But that's also the gist of the Project Resolve. Like, it's not a singular update that happened once and it will never be touched again. Yep. No, it's like a continuation. It's a process. And there are going to be changes and adjustments following. É sempre mudança, né? A gente já vai para 6 anos e os caras ainda tá mudando ainda. Sempre tem mudança. É incrível como os caras só conseguem falar que vai mudar. Mudar realmente que é bom nada, né? Everything conflict-wise. There is also Dark Zone that I would love to mention. For the Dark Zone, there were feedback and discussions regarding the rogue activation timer, and it was also changed. Now it's going to be 3 seconds. Você vira o Hulk em 3 segundos. The sweet spot we think we've landed on with the PTS, and the idea here again is to. I said earlier the Dark Zone is not about fairness, but we still want to make sure that players have an opportunity to react when someone is going rogue, and that is just for non-invaded Dark Zone, by the way. For invaded Dark Zone, the timer remains at 0.75 as it is. So it's also bringing some differentiation between invaded and non-invaded. So if you're really after the tough, hardcore Dark Zone experience, invaded is probably more for you. But we wanted to give a bit more of a chance to react, and we don't want. It's not that we don't want players to go rogue in the Dark Zone. It's just we want that to be a strategic decision you make. So you need to to commit and to really. It can't be just something on just in the moment. It's something you need to find a space. You activate your rogue timer and then you come out again and know you're rogue. Once again. We'll see how that plays out on the game, and we'll adjust if needed. But yeah, we're pretty happy with this one. And another thing to quickly mention that also the first Dark Zone, a única coisa que os caras mexeu mesmo é o bagulho do tempo desse negócio que aumenta de in alignment with the previous change. And yeah, what else? Expertise. E você fica de no changes here. De traidor de 20 para 30, eu acho. Summarize everything and quickly mentioned the conteúdo novo, melhoria ou algo mais importante, porra nenhuma. Costs were lowered to make it more accessible, and the feedback was good, but that's what people wanted for a long time, I guess. It's less grindy, it's faster to progress through levels, so what's not to like here? We just wanted to make expertise a bit more accessible for more players and make it less of a... Expertise, né? Os materiais aí, rapaziada. Parece que foi nerfada a quantidade. Materials to try to reach the max, so it's a bit more accessible now. Que você vai precisar. And before we move to one of the new features, I just wanted to remind everyone that if you have any questions, please leave them in the chat. They will be collected by essa mesa de perícia, mano. Tá ligado? É bom você colocar um pouco mais de dano na arma, dependendo do talento ali, tá ligado?
Mas, cara, a essa altura do campeonato, viado, o bagulho já foi tão desanimador, mano. O bagulho é tão broxante que, tipo, a gente vai diminuir aqui pra ajudar o pessoal. Mas foda-se. Agora já era, caralho. It was not on the PTS due to some technical issues, but we want to show Cara, pra quem é novo no The Division, vale muito a pena. Ainda mais se você tiver um outro amigo pra você jogar, ou se não você fazer uns amigos durante o jogo. Ó, vocês que estão começando agora, cara, tem muita coisa pra vocês fazerem. Vocês vão curtir pra caralho. Se você jogar e você curtir, mano, você vai curtir pra caralho. É que a gente que já é das antigas, que já praticamente tá aqui desde o início, a gente quer raid nova, né, lendária nova, equipamentos que sejam realmente bons, DLC, campanha, né, os moleques que é do PVP, quer mapas novos, né, um sistema melhor para conseguir se jogar. Só que não vem nada disso, cara. Go back to the base of operations. It's available to you almost everywhere. Yeah, I think the idea was really that, like, we want to. Agora você consegue recalibrar. Você não precisa mais ir na mesa. Você consegue recalibrar ou mexer aqui no mapa, assim, ó, você tá ali no mapa aberto e você consegue mexer no equipamento. Where you're in the base of operations, going through your loot and like looking at, okay, what can I optimize? Tira a exclusividade da mesa. Vai estar a mesa lá? Beleza, da hora. Não preciso ir mais lá, tá ligado? One big aspect of that was the recalibration and the optimization, and we felt tipo, é um tempo perdido, tá ligado? Coisas melhores que os caras poderiam fazer, não. Vamos mexer no bagulho que não tem nada a ver com nada. During a mission or while playing anything. That is almost an upgrade. All you would need is to optimize it or to recalibrate it, and it would be an upgrade. Why not be able to do that directly and then go back into the action? Talvez quebrar as peças, porque muita gente, às vezes, a gente tá na missão, cara, eu vou lá na mesa lá pra mim doar os equipamentos. Beleza. Nessa parte até de boa. Mas, cara, você tirar um tempinho ali na Casa Branca, mexendo nos seus equipamentos, isso a gente já vem de anos. Desde quando lançou The Division, caralho. Você tirar e colocar para você fazer isso no mundo aberto, meio que tira o... sei lá, né, mano? É que esses caras só fazem cagada um atrás da outra, e quando eles fazem um bagulho, a gente meio que fica em dúvida se é bom, se não é bom, se isso realmente vai ajudar. Which is probably the best improvement we have here, and I don't know if a lot of people noticed that, but you can... While you're changing your equipment, you're in your backpacks, you want to change your backpack, you can directly recalibrate or optimize this backpack from that screen. You don't even have to go through the tinkering screen to do that. Eu só quero saber se esses bagulhos dos material aqui realmente vai fazer diferença, tá ligado, mano? The functionality is going to be that when nothing is highlighted, the new button just going to open the menu itself. But when you have a specific item selected, mas eu acho que é muito perca de tempo, tá ligado? É perca de outras coisas que os caras poderiam trazer pra gente ou fazer, cara. Não, vamos mexer nesses bagulho aqui que eles parecem que isso aqui era mais importante, tá ligado? I'm just excited to go in my inventory and look at it and start optimizing more things and recalibrating more things. This also includes the expertise, by the way, even though we didn't mention that, but that also allows you to donate items and to increase expertise on items from the inventory as well, or from the tinkering screen in the inventory as well. So you don't have to go back to the boo either for that. Yeah, because it also has the recalibration library and expertise menus available on the go. Yep. And there were also a few changes for the global events, and we extensively talked about them. Evento global, pelo amor de Deus, fala que mudou, fala que é outros. Wasn't available on the PTS, just because it's not technically possible to switch on, switch off global events on a separated environment. But we prepared a small video to highlight some of the gameplay changes. Some of them more visible than others, but we will walk you through them. É que antigamente isso aqui a gente só poderia
ligar o evento lá na Casa Branca, né? Agora não, agora a gente consegue ativar por aqui. Through a gameplay video on global events. So apologies if some of them do not do a great job at showing the changes. But basically, so here we have Guardian. So one of the big changes we've made with Guardian is that now you actually can damage NPCs that are guarded. You're just going to, do much less damage. But if you have this rusher that is coming your way and that rusher is protected by a Guardian, you will be able to take it down, which was one of the biggest, frustration with Guardian until now, was that you had to take the Guardian out before you could kill the rusher. Now you can take care of the most important threat first and then go after the Guardian. It's just going to take you a bit more time. And then after that, antigamente, para você conseguir matar um NPC normal, você tinha que matar o guardião. Agora não, agora você consegue matar além do guardião. Fun and more rewarding. And that's been the general gist with those global events and what we've been trying to achieve. Foda-se, mano. Os caras perderam tempo mexendo num evento que já tem, cara. When you actually play it right and less Por que não faz um evento novo, mano? Pelo amor de Deus, mano. Tá cansado não, cara? 6 anos no mesmo porra do mesmo evento, velho. But it is popular because it's very straightforward. It's like, shoot the já right chega NPC já, and then mano. the buff, and then you're just going to, mesma coisa, caralho. Os caras perderam tempo mexendo na porra do evento, por que não fez um evento novo? Dá uma diversão, né? Muda um pouco a cara do jogo, cara. Dá uma sensação de coisa nova. Caralho, mano. Sou mesma bosta. Aí eles vão lá, mexe também no Hollywood. Eles mexeram em tudo de vez de fazer um bagulho novo, cara. Apesar que esse Hollywood aí não é uma bosta. Eu gostava desse evento, mano. That's what it's about. And also the big change we've made is because it is a global event that is about explosions and about your signature weapon. That's actually the global event where you should be able to play your signature weapon the most. We've made it now so when you're killing NPCs, you can drop signature ammo directly on your location, so you don't have to go there. It's much more generous in signature weapon ammo as well. So it's really the one where when you play it right, you should be able to keep your signature weapon up for a much longer duration. So it's really the Rampage global event where you're just dealing explosions and using grenade launchers or flamethrowers or whatever from all directions and yeah, just blow stuff up. Cara, eu sou jogador de Destiny, mas o jogo tá meio saturado, tô procurando outro jogo do mesmo estilo. Então, foi o que aconteceu com a gente aqui. A gente meio que ficou um pouco saturado de The Division, foi brincar no Destiny. O que aconteceu? A gente chegou no Destiny e não tinha equipe pra gente fazer as incursões lá, fazer as missões mais pica, tá ligado? E aí meio que, né, voltamos de novo pro The Division. Eu acho que acontece com isso, com o pessoal aqui. Because your polarity changes when you reload, and so you're not always in control of what polarity you have, and you think you have the right one and you have the wrong. So now we've made two drastic changes with it. The first one is that you only lose stacks when you kill an NPC of the wrong polarity, not when you shoot it. Os caras perderam tempo mexendo nos eventos. Um bagulho que já tá saturado. Que o pessoal, mano, eu já tô cansado de ver essa merda aqui. Só que, cara, não dá, né, meu parceiro? Faz um evento novo, mano. Pelo menos um, cara. Uns 2 ali já tava bom, sabe? 2 eventos novos. Porra, ia ser maravilhoso. Dá uma vontade do cara jogar e experimentar pra ver como é que é. I'm in a good flow, I'm in yellow, and I'm killing yellow NPCs. But now I need to reload. Now I'm blue, but I was preparing for this and. Cara, tô cansado já desses eventos, velho. Não muda, mano. É a mesma coisa, viado. Feel a bit more natural and a bit more fun. And also the stacks were lowered from 5 to 4, and the bonus per stack was increased to 25% from 20. Yeah. So actually stacks are more powerful and it's going to be easier. Fala, Marcão, beleza? Te mandei o convite novamente. Mandou o convite lá, depois adiciono lá, cachorro. É que esses dias eu nem joguei direito, mano. Shade exposed. Mano, os caras mexendo nos eventos tudo, rapaziada. It's just tweaking and fidgeting with the buff to try to make it E você quer apostar que os eventos que eram da hora os caras vão conseguir estragar, mano? To try to really focus on the fun of the gameplay, the cover to cover mechanic, applying the pulse to everyone and really feeling like when NPCs are pulsed, porque, ó, o Exposta era bom, o Bala Dourada era bom,
No drastic changes, but just more efficient and a bit more fun. Yeah, O Guardiões é bom. Was increased and now you only take 65%. Mas tá saturado, né, mano? É bom pra quem é novo, tá ligado? Rapaziada que é nova. Igual o Souza. O Souza é novo, beleza, vai curtir pra caralho. Mas, meu parceiro, pra gente que já vem, sai temporada, entra temporada, sai temporada, entra temporada, é os mesmos eventos, chega, cara, saturou já, mano. What did we do with this one? I think we increased the explosion or the smoke when you headshot enemies, and I think when we've increased the bonuses you get from that. E o amigão que tá jogando aqui é cansado, hein, mano? So same, just I almost want to say more dumb, but in a good way. Click on heads, have fun. O cara tá jogando no modo normal, meu parceiro. Pra mostrar a gameplay pra gente. Pode voltar lá pra você ver, o cara tá jogando no modo normal e tá cansado, ainda tá pegando cobertura ainda. Tá certo. Esses caras não jogam não, cara. Esses caras só testam, tá ligado? Quando vai fazer alguma coisinha, testa e aí depois vai embora. Esses caras nem sabem o que acontece dentro do jogo, eu acho. Hopefully they are going to make, seeing other global events a bit less of like, here comes the shot. Here comes the headshot. Nice. O cara tá testando o jogo no normal, viado. It's just going to be Você tá entendendo? O cara tá testando o jogo no normal. Seeing other global events come. Testa no herói que vê a dificuldade. And the next thing we know, people are gonna be asking for, I don't know, reanimated. And not the no, people are going to be asking for a buff of golden bullets. Esse cara é uma vergonha, viado. É uma vergonha. Os caras desenvolvedor, cara. Not gonna happen. Two more positive news. I promise that we're gonna go back to Descent because there are a few other things that we need to cover besides the new exotic gun Vindicator that's gonna be available. Não, ela vai ser... Você vai conseguir pegar ela lá, ó. Acho que vão falar alguma coisa dela agora. But yeah, a few other things that we need to highlight, and I lost the card. But we'll just recite them from memory. Yeah. Take my card. You lead. First of all, talent pool rotation. That is also another thing that we received a lot of helpful feedback on during the PTS phases, and was decided to shorten the rotation from originally it was supposed to be a week. Now it's going to be only 3 days. So every 3 days you're going to have an updated talents pool, and pool is going to consist of 35 talents and 6 exotic talents each pool. Cool. I don't know, maybe you wanted to comment. No, but it's I know that some people had thoughts on the idea of the talent rotation, but it's what we're trying to fight here is just that every season we're adding more talents, and it's getting harder and harder in Descent to actually get what you want. So we want something that's a bit more curated around specific play styles. And we know that the current, the existing curation of talents in the pools we have is not necessarily the most popular for everyone. So we'll see. And that's something that can live over time, and that's going to organically grow and change depending on feedback. So if some talents we find out don't really work in this pool, they can go in another pool, and we can tweak them. So all of that can be improved. Now we have a full, UI support that really displays everything, and so you really understand what's going on. And overall, all of that should help with making Descent a bit easier to get into and to get what you want and to reach a level of power that makes the experience satisfying and makes you ready to go face the Nemesis, which you would face. Eu só não entendi o que vai ser que vai mudar aqui de 3 em 3 dias, mano. Yeah, it should just make Descent a bit more streamlined in a way. Yeah, talking about Nemesis, the minimal requirement for the loop is loop 4 now, and the maximum is 9. So you can reach Nemesis faster, but then again, as it is with Descent, reaching Nemesis faster is a really good thing or not? It's your choice. It's depends also on the. A gente vai ter que jogar lá pra ver, mano. Another thing that we need to mention, and now we're gonna have 4 new outfits also available through Descent, with 4 different color variations. I also know that a lot of people like them during the PTS. Outfits, it's always great.
Não, o novo rifle, você... a roleta das habilidades, né? Mas só dos talentos exóticos ou de todos os talentos? But this is another thing that you can find information in the dev commentary. Acho que o novo rifle exótico você pega lá. Agora eu não sei se é comprando ou se você vai deve ser comprando com o dinheiro que você farma durante o jogo e compra o rifle, mas aí você vai poder usar no mundo aberto. Acho que não só no modo descida, porque também seria meio tosco, né? Você usar só no descida. Tem que ver se também se é bom, né? From 1 to 5 loops, and you will be able to receive more loot caches and rewards for completing the same number of loops as before. Yeah. So again, it's just going to be it's going to be a bit faster. It's going to be rewarding. There's more things in the store then that is or in the shop that is connected to Descent. Yes, some of the prices might be might be debated, and but yeah, we have more options now. O principal do modo descida. We'll look at the economy of it and we'll make adjustments if needed. Yeah, I'm just going to remind about the changes that were made previously, that you also Fala, Nery, beleza, mano? Salve. Compra por 350 com dinheiro da descida. Fala, Messias. A gente vai ter que farmar. A gente vai ter que farmar, comprar ela, mas aí a gente vai poder usar no mundo aberto? Vai, né? Porque ia ser meio tosco você usar só no modo descida. Not going to be dropping anywhere else anytime soon, but the price is very affordable, and yeah. It's predictable. That's the most important thing, because you can get it on the shop as well. So it's the good thing with this is it doesn't have to be a very low drop rate, and you have to grind the mode and again and again and again for 8 chance to get it. There is a predictable path to it. So acho que você vai conseguir fazer as duas coisas. Ou você pode pegar ele lá dentro, ou você pode. So if you really want it, você pode comprar. You can be confident you will be able to buy it eventually. And I think that's pretty much it for Descent regarding project resolve changes, but we still have a few more quality of life updates. Tá, mas o mais importante é o... Vamos supor, você tá lá jogando. Pra você conseguir fazer uma build boa no modo descida, você tem que ficar, mano, é sério, pra você conseguir fazer uma... Começar a formar uma build decente, é de 5 horas pra cima. Imagina só você tá lá jogando, aparece lá, servidor reiniciando... Ou senão você toma um delta, sua energia acaba. É assim, se você tomar um delta, dependendo de onde você tá lascado. Você ia se fuder de qualquer jeito. Se tivesse combate, ia morrer. Mas se o servidor tá reiniciando, porra, pelo menos você vai lá, faz um tempo, né? Para lá na entrada. Quando o servidor reiniciar, você vai lá e volta. Ou senão, vamos supor, você tá jogando com... Tá jogando em duo, tá jogando com um amigo seu. Porra, alguém tomou um delta, o cara consegue voltar de novo. Você não consegue voltar, cara. Which one is the best, but which one do we have equipped and what's going on here? The game is going to do all of that for you. So you just need to go hunt for better versions, but then once you find them, it's all going to be updated automatically. So it's going to be a much smoother experience with less unnecessary inventory management. And the construction is also going to be automated, and you're going to receive the printer filament automatically, depending on basically the... Cara, eu acho que o modo descida, além das habilidades, tinha que ter pelo menos um bônus de conjunto, tá ligado? Pelo menos pra cair uns equipamentos ali, você ir farmando, você conseguir, sabe, passar ali pro... Basically now you will be able to see the item count of the stash displayed when approaching it, so you do not really need to assess it and open it. Cara, imagina cair o servidor com uns 350 de dinheiro e reinicia e perde tudo. Porra, ia ser triste, hein? It's a small touch, but it helps. So you just, as you walk to it, you get a direct indication of how full it is and what's in there. So these are the... Agora você consegue ver a quantidade de loot no baú. Nossa! Quanto tempo eles tiveram pra fazer isso, né, rapaziada? Nossa, isso precisa de uma atualização pra vocês. Olha, pessoal, a gente... Agora você consegue ver a quantidade de loot. Você não precisa mais abrir aqui o menu, tá ligado?
Você não precisa mais apertar ali para você ver. Você encostou na caixa e você consegue ver quantas peças você tem. Que preguiça do caralho, hein, mano? Pelo amor de Deus, velho. Starting from tomorrow, it's going to be also 20.1, and this is a textile vendor. Novo vendedor? His name is Danny. Agora você vai gastar os seus tecidos? Yeah, and so this is finally a vendor that's going to sell you stuff for textiles. So it's for those players, those of you, you know who you are, who are sitting on a lot of textiles and have nothing to spend it on. And we want to make textiles a bit more interesting. Novo vendedor aí pro velho careca, PCT, pros caras fazerem o novo vendedor aí, ó, de tecido. Vai conseguir trocar o tecido pelo reserva exótica, entre outras coisas. Those caches are on a limited stock, so you cannot buy an infinite amount of them. You will be only able to buy a certain amount per rotation. So don't go out there expecting you're going to be able to spend hundreds of thousands on. Mas vai ter limitação. Também é lógico que ia ter limitação, né? There is some limitations here, but at least over time, you know, that becomes one of those things you do on a regular basis of going to check the stock of that vendor, buy the cache, and then come back next time. A cada 3 horas, sei lá. Shown in the patch notes for tomorrow, since it's 20.1, but once você vai, toda vez que resetar ali aquele vendedor, você vai lá e consegue comprar uma reserva exótica com os tecidos que a gente nunca usa. Agora tem que ficar de olho para saber quantos tecidos você tem para quando sair a atualização os caras não irem nerfar o seu tecido. Eu tenho muito tecido guardado lá também, mano. Eu nunca usei aquela bosta pra nada. Eu espero que meus tecidos, estejam lá quando a gente for jogar. That's almost it. A few other things that I want to mention before we move to answering your questions. Just a few quick things. With the project resolve, we also added a few new commendations for the Paradise Lost incursion. All the details you will be able to find in the patch notes after the live stream. So don't miss it. It's going to be on our website and all the social media, the usual stuff. Cara, esse vendedor. Just one comment on this is just that. Okay, it's commendations on the incursion. Eu lembro dele, mas agora explicar, falando aqui no não vou conseguir te explicar corretamente. Mas eu acho que eu sei onde que fica esse carinha. You commendation hunters have been asking for that for a while, and we've released a bunch of content with the game without commendations. So we're going to try to, you know, retroactively. Mas só vai estar liberado amanhã, tá, rapaziada? Amanhã, quando sair a atualização, tudo que a gente tá vendo aqui hoje, talvez amanhã, né? Se nada bugar, se nada acontecer, estará liberado amanhã. Another thing about the projects, also that is something that we talked about a lot during the previous live stream, but there was one change made since then, and in the reward pool, you're going to have one exotic component for daily projects and 3 exotic components for weekly projects. Será que vai adicionar mais pra gente ganhar uns eróticos? Since there were a lot of balancing changes made, and it's not something that we covered specifically in this live stream, but you know. Mas assim, rapaziada, eu posso falar um bagulho sério? Isso tudo, todas essas atualizações. É pra quem tá animado com o jogo, tá ligado, mano? O cara que começou a jogar agora, o cara que ainda tá, tipo, sabe, ainda tem aquele tesão de estar jogando. Pra quem já tá saturado, né, mano? Pra quem, porra, eventos novos, cara. Eles preferiam mexer nos que já tem, ao invés de fazer evento novo, cara. Aí a minha caçada agora vai ser investigação. Porra, mano, investigação, meu parceiro. Faz uns bagulho diferente, mano. Muda o layout da caçada. Tá ligado, mano? Muda. Deixa liberado. Se você quiser terminar o bagulho num dia, você libera num dia. Tá ligado? Esse bagulho, fevereiro, março. O bagulho só vai terminar em abril, mano. Encheção de linguiça do caralho, mano. Actually do a wipe on them and start fresh to really try to highlight the performances of our current players and remove the pollution we've had from the past with some of the abuse and exploits and even
not necessarily pollution, but even old achievements that have been made by people who no longer. Pô, eu tô na altura do campeonato, rapaziada. Que eu quero saber de raid, cara. Raid nova, lendária. Mas demora tanto que quando vem, cara, igual as últimas lendárias que saiu. O bagulho é uma tortura. Por causa do quê? Das recompensas que tem, mano. O tempo que você fica ali fazendo, tá ligado? A recompensa é uma desgraça, mano. A nhaca, velho. Specific activities will be wiped. And that's something that we can consider moving forward, potentially, to do that on a more regular basis as well, to make sure that we keep the leaderboards actually up to date with the players that play the game today. And if you didn't make it this time, maybe next rotation, you will have a chance to top it. Yeah, thank you so much for the clarification, and now it's time to move on to some of the questions that we... Sabe, eu acho que pra mim, nessa altura do campeonato, tinha que sair uma DLC nova, mano. Eu sei que muita gente iria odiar essa altura do campeonato, que eu acho que também demorou pra caralho se eles fossem fazer isso, mas acho que não vai. Seria aumentar o nível, tá ligado, mano? De 40 pra 50, aumentar mais um encaixe ali nas builds ali pra você colocar. Adicionar talentos novos, sabe? Um bagulho que seja realmente forte, mano. Pra gente começar a tancar a lendária. Porra, se tivesse mundo lendário, ia ser top demais, cara. Mas aí você ia ter que precisar também de builds boas pra conseguir tancar uma lendária de peito a peito, né? Porque qualquer coisa também é vacilo, né, We're doing a wipe now, and we will see how that's received and how that helps with the game, and and how all of you will engage with that. But moving forward, that's our intention, to make the leaderboard game a bit more fresh and a bit more interesting. So, adding new ones is not off the table either. Will the recruiter outfit return? I think that's something that... A roupa do recrutador talvez algum dia voltará em breve. Not anytime soon, but this is not off the table. So there is a possibility. One day, maybe, when the Vindicator will be available in other sources as well. No, but yes, I mean, it might, but it's, we're gonna give it some time before it comes back. O mundo lendário, eu ouvi isso. Calma, me fala 300 não. O mundo tem que ser lendário, cara. Tem que ter a opção de você colocar o mundo lendário. Mas o problema é que não tem equipamento, não tem item hoje pra você valer a pena você jogar no modo lendário, tá ligado? Não sofrer, mas tipo passar aquela dificuldade toda. Porque os equipamentos que caem hoje... Tá, valeu. Tô saindo fora. Any chance of update to the legacy cache? I have 3 keys for it, but I cannot use. Sim, os caras poderiam mexer, mano. Na faculdade, né? Na faculdade, que, porra, a faculdade tá esquecida. Dificilmente alguém vai lá jogar aquela merda. Wait, I'm confused which one is the legacy. Sabe, os caras poderiam mexer, cara. Só que infelizmente, rapaziada. I need to get my thoughts é o que acontece aqui, tá? O bagulho tá solto aí, tá ligado? Os caras só tá empurrando. Sem massagem, filho. Os caras não tá pagando nem um cinema. Os caras tá empurrando de graça aí, ó. Your specializations. Other plans are there. Sorry, I'm going for. Acho que eles abriram agora pro pessoal fazer pergunta pra eles ali. Alguém perguntou not at the moment. We're not going to put Legendary in the open world because Legendary is well. There's 2 things with Legendary. One, it's only one faction, only the Black Tusk exists in Legendary difficulty, and 2, Legendary difficulty. It is handcrafted. It is not just a setting that we change on a mission. There's actually some work that is done on it. So it's not something we can just trigger for the open world. So not Legendary, but sempre não estão nos planos no momento. This is not the plan at the moment, no. Are we getting the option to reroll exotic 3rd attributes and scaling the open world boxes to global level? Yes, yeah. To both questions. This was part of the Project Resolve, and this was part of the PTS, and yes, it's going to make it to TU20, so you will be able to reroll the 3rd attribute of the exotics, and yes, the open world box is in
in the world will be updating with the. Se eu não entendi bem, acho que é o talento exótico da terceira. One thing that I just want to mention to go back on the previous question about adding new Roletar no difficulty, I mundo know that aberto there's a ali. conversation about us about the power creep and about players becoming more powerful and therefore the lack of challenging content. And I just want you to know that this is something we're conscious of. And we have some ideas, but yeah, more on that in the future. Não precisa nem ser um mundo aberto, tá ligado? Mas colocar mais lendárias e mais missões. Mas também não tornar uma lendária um modo horda, né, viado? Igual a bacia e o zoológico. Pelo amor de Deus, a quantidade de NPC que sai daqueles lendários ali, não é nem a dificuldade, é a quantidade. Chega a ser cansativo, viado. E aí o que deixa mais frustrado é que no final só cai equipamento bosta. Não é que nem equipamento que é ruim, é que a gente já tem praticamente tudo no jogo, caralho. E se não tem nada exclusivo, não tem nada novo, o que a gente vai fazer lá? Yeah, probably. Now that you mention it, probably. Maybe the team has thought of that, I'm not sure. But yes, that might be a compromise and a side effect that comes with these changes that you may not A recompensa não vale a dificuldade, né, viado? With your teammates now. What about old blueprints from previous seasons? Because a lot of players started playing the game recently. That's actually what Descent is for. Well, Descent has named blueprints, but in general, I mean, we have added a bunch of them to the loot pools already. It could be that we are still missing some, but the intention is that they should become available through the blueprint loot pools. So if we missed some, just let us know, and we will be looking at it. But the intention is that blueprints become available. Old season blueprints become available in the blueprint loot pools. How many seed credits will be reconstructed caches cost in Descent? I honestly do not remember. I do not have the number in mind. We will need to get back to you on that one. Let's see if we have other questions. Acabou o cache de pergunta para eles aí? Nope. One last chance. Counting 2, 3. I'm sure there's more questions, and poor CMs in chat are like, wait, no. But again, I mean, as usual, if there are more questions, you know where to find us, and everything will be clearer tomorrow when the update comes out. Amanhã, quando sair a atualização, eles vão ficar de dedo cruzado que dê tudo certo. Tá certo, tem que ficar mesmo. But yeah, if there are more questions, we will be here to answer them. Yeah, so I guess we're done. The monitor turned off. Yeah, our feedback monitor turned off, so we have no idea what's going on. Os caras tá tipo assim, cara, chega, mano. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Desliga logo isso aí e vambora. Thank you for sticking with us and listening to. Os caras até desligaram já os monitores, desligaram tudo lá a equipe, tá ligado? Falaram, mano, chega, acabou. Thank you so much. Vambora. Thank you, George, for coming and turning on the screen. Trying to be discreet and not be on camera. Nossa, que lagada monstra, velho. Here we are. It works. And yeah, once again, thank you so much for tuning in. It was a pleasure once again to talk through all the changes and highlight them. The team made a tremendous job making sure that all these changes come to life. So huge kudos to everyone in Bucharest and all other locations that worked and still working on the Division 2. And yeah, hopefully we did it some justice by mumbling. But yeah, it's hard because we already talked about all of that. So it's like, it's cool because it's coming and I'm excited, but actually, Season 3 and Tier 20 and Vanguard, whatever we call this thing, and Project Resolve, all of that is coming out tomorrow. So that's, it's great that it's finally out there, and I can't wait to play the game myself and see how everybody also is going to react to that. But it's also hard to do another stream and talk about it because we've had that already. So I hope that we still had the energy. It didn't sound too much like a repeat. But yeah, I'm really Estou muito animado para amanhã, tá? Yeah, likewise. Sei que vocês estão thank you so much again. We're gonna watch the new trailer for the Season 3 Vanguard, and I guess see you in Washington, D.C. And thank you. Vai ver o novo trailer aí.
É, rapaziada. I trust Kelso. É, e outra, teve uma das perguntas ali, é que a gente tava falando outros bagulho ali. Teve um bagulho dessa pergunta, o cara perguntou se o talento novo, acho que o atrás de você perfeito, ia ser possível pegar, sei lá, acho que alguma coisa no mundo aberto, tá ligado? Se a gente ia conseguir pegar alguma coisa ali no mundo aberto, ele falou que não sabia. Mas tá certo. Se o cara que tá lá trabalhando não sabe, imagine nós. We can't survive without trust. I trust. Cara, sinceramente, rapaziada, eu vejo assim, mano. Nova temporada pra farmar dinheiro, mano. Vendendo roupinha, tá ligado? Porque os caras não querem saber mais de fazer conteúdo. Porque se fosse pra fazer um conteúdo, já teria feito, tá ligado? Eu acho que essa altura do campeonato, que os caras querem mesmo é só farmar o máximo possível e só agradecer depois. Porque aqui já era, tá ligado? Aqui já acabou, né? Infelizmente, nada que a gente possa falar, nada que eu vi aqui deu uma animada. Porque essa altura do campeonato, tudo que isso foi mostrado aqui já poderia ser feito, mano, há muito tempo. Só que infelizmente os caras vão empurrando com a barriga e só faz de vez em nunca aí só pra querer farmar. Agora estão fazendo isso, que é pra dar um pouco mais de sobrevivência, pra fazer o quê? Tacar skin em porra de passe, em porra de vender crédito prêmio pra conseguir ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Isso que os caras vão estar fazendo aí. Agora a gente vai atrás da Kels, né? Agora vai ser modo investigação. Vai ser uma parada que você vai fazer em alguns minutos, você vai conseguir fazer o bagulho de boa. Não vai dar trabalho nenhum. Você tá fazendo isso aqui. E infelizmente, né? É mais do mesmo, né, rapaziada? Infelizmente é mais do mesmo. É triste, mano. É triste ver o ponto que o The Division vai chegando. Tem a Natália Sokolova aí, que os caras nem sequer toca do assunto. Infelizmente fica essa mesmice dos infernos. Aí desanima, rapaziada. Desanima qualquer jogador veterano aí, né? Até a rapaziada que é nova. Às vezes pega a gente falando, pega a gente meio desanimado. Porque, cara, a gente, porra, não tem... Toda atualização tem que sair uma atualização pra atualização, porque a atualização saiu zoada. Tá ligado? E a gente não pode confiar, porque toda vez tem alguma novidade diferente. Os caras fazem alguma merda lá e deixa o bagulho zoado. Aí tem que sair uma atualização pra arrumar alguma coisa do jogo. Aí é foda, mano. O jogo é bom, né, mano? A gente se diverte, quando tá com os moleques, a gente dá risada pra caralho. Mas, porra, poderia mudar alguma coisa aí, tá ligado? Fazer novos eventos, novas missões, novas raids, nova DLC. Tem tanta coisa que os caras poderiam fazer, só que os caras não faz, cara, e vai empurrando, mano. Né? E vai deixando. Aí foda, mano. Aí desanima, rapaziada. Aí infelizmente é foda. E assim, com todo respeito, mano, eu, sinceramente, essa parada aí eu quero só atualizar o jogo amanhã, ver o que mudou ali, ver essa parada das mudanças novas, e eu vou deixar pra fazer a investigação quando liberar tudo, tá ligado? Ou senão os moleques dão um salve, os moleques falam, mano, vamos fazer um bagulho aqui, vamos jogar um pouquinho, beleza. Agora, eu entrar sozinho pra ir jogar, cara, não tenho vontade nenhuma mais, mano. Felizmente o bagulho ficou meio cansativo, tá ligado? Ficou sem vontade nenhuma de fazer isso aqui, mano. Isso aqui tá cansado, viado. Tá frustrante, mano. Então, tipo assim, tem um novo jogo. Cadê? Eu tinha dado até um salve no AK pra gente jogar. Tinha dado um salve no patch. Esse jogo aqui, ele me lembra um pouco Outriders, só que eu não sei se... Né, eu não posso falar pra você que isso aqui vai ser bom. Mas olhando aqui, cara, até que ficou maneirinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu vou jogar esse jogo aqui, rapaziada. Eu não sei se esse jogo aqui é bom. Mas eu vou brincar nesse jogo aqui, mano. They've just been
Ele tem uma pegada meio Outrider, você tem que farmar a terceira pessoa. Talvez dê pra gente jogar em co-op, eu não sei se dá pra fazer build nisso aqui. Cara, eu tenho que caçar alguma coisa pra gente estar jogando aqui, cara. Porque infelizmente The Division tá deixando a desejar, cara. Eu não sei vocês, eu não sei se vocês estão empolgados com The Division ainda, né? Mas eu fiquei meio curioso de jogar esse jogo aqui, cara, que tá vindo. É que olhando aqui, né, agora assim, né? Sair do The Division pra vir pra cá. É que nesse trailer aqui não tá me animando muita coisa não, mano. É que o cara só tá mais falando, né? Tem que achar outra coisa aqui de jogo. Vou mutar aqui, ó. Ele parece Outriders. Se eu pudesse falar pra você, né? Ele lembra um pouco Outriders, meio, sei lá, meio Guerra nas Estrelas, Tropas Estelares com... Nossa, esse boneco correndo, viado. Cara, não sei se isso aqui é bom não, hein, rapaziada. É que tem que ver na sua versão final como é que vai sair o jogo, né? Se isso aqui vai ser bom ou não. A gente tem que dar uma olhada depois. Tem um outro jogo, que se eu não me engano, acho que os moleques estavam jogando aqui, ó. Cadê? Os moleques do Flow. Os caras estavam jogando. Mas esse aqui não saiu ainda. Joguinho de sobrevivência. Só que eu acho que não saiu pra console, só saiu pra PC. Aí é triste, tá ligado? Se tivesse saído pra console, né, mano? Dá pra jogar em co-op e tal. Parece que tem um jogo meio de farm, ó. Dizem que esse jogo aqui é bom, mano. Só que ele saiu pra PC, né, mano? E aí como é que a gente joga com os chifrudos? Porque eu gosto dessas paradas de farm, tá ligado? Construção, esses bagulho, devia ser bom. Acho que com os moleques, com os amigos, acho que deve ser bom jogar isso aqui. Só que saiu só pro PC por enquanto. Então, felizmente ainda não dá. A não ser que a gente jogue Power Word. Mas também Power Word só tem também no Xbox e no PC, né? Também não tem no PlayStation. Tem que achar um jogo que a gente consiga jogar com os moleques, tá ligado, mano? Senão... Aí, ó. Helldrive tem co-op, 4 jogadores e tem fogo amigo. Não, tem que ser... Não pode ter fogo amigo, desculpa. Com os moleques que eu jogo, não dá pra ter fogo amigo, cara. Porque você pode ter certeza que é um matando o outro. Não dá. Não dá pra ter fogo amigo, não. Se tiver uma opção de como desativar, beleza. Tá ligado? Agora, fogo amigo, jogando com Fabão, Lorde, meu Jesus amado. Esse moleque, se você passar na frente, ele te mata. Você é doido. Mas é isso, rapaziada. Era mais mesmo pra gente ver aí o estado de jogo, pra ver como é que tá? Infelizmente, nada que eu vi ali me animou. A gente pode estar baixando aí, depois estar jogando, pra gente estar mostrando como é que vai estar o jogo na sua atualização, se vai estar jogável, mostrar as mudanças que teve, né, que agora a gente vai conseguir acessar ali no mundo aberto, a gente não precisa ir mais na mesa lá pra mexer nas peças. Vamos ver se mudou alguma coisa. Bom, a gente pode ir pro Decida e ver a nova arma, né? A gente pode ir lá pro Decida farmar a nova arma. O que vocês acham? A gente pode fazer isso. A gente dá um salve ali nos moleques ali e ver se é bom. Como é que é? Tem um game aí que eu tô aguardando. Ele se chama Born, né? Vi não, mano. Tá, pô, exorcismo não, caralho. É esse aqui? Mas então deve ser... Não, mas aqui é Monster Hunter, caralho. Não, eu acho que não tem nada a ver, não.
6 meses. É Monster Hunter essa parada? Quatro anos. Não, então também não é isso também não. 6 meses. 3 semanas. Não. É Showborn, não é mesmo? Nem apareceu ali. Um mês. Trailer. Ih, mano. Microsoft? Então não vai ter pro... Vamos ver isso aqui. Where you at? Did you get it? Yeah. Working on it. Ah, tá. Lembrei. Lembrei disso aqui. Eu acho que eu vi no trailer do evento da Xbox. Ele parece... Ó... Não sei. Ele parece um Batalha Royale com meio futurista, assim. Vai ter até um... Vai aparecer um busão aqui do Fortnite. Ah lá, esse mesmo. Ah, eu vi esse aqui. Extraction inbound. Good to go? Easy in, easy out. That's our ride. Eu vi esse aqui. Oceanborn. Mas aí é só Xbox. Talvez saia no PC também, né? Pra você jogar na Game Pass. É que é foda, né, mano? Os jogos de hoje, cara... É que eu tô acostumado a jogar com os moleques, tá ligado? Então, se não for pra jogar com chifrudos aí, mano, meio que dá uma desanimada, mano. Sei lá. Eu fico olhando assim os jogos e falo, cara, sinceramente eu não tô com vontade de jogar nada, mano. Às vezes eu olho e falo, mano, o que a gente vai jogar hoje, hein, cara? Só que aí, tipo, sabe quando você fica desanimado, cara? Foi o pessoal que já trabalhou no The Division que trabalhou nesse. Se for bom, mas o problema é aquela, né? Nossos amigos tá aqui no PlayStation. Só que se ele sair pro Xbox, como é que a gente joga? Aí é foda. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, boa noite pra vocês, valeu. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estão bem mesmo, tá? O que vocês acharam aí? Mais do mesmo, né? Como sempre, infelizmente, não tem como a gente esperar muita coisa do The Division, né? Infelizmente, a essa altura do campeonato é só pra encher linguiça esses conteúdos que esses caras estão trazendo. Amanhã talvez não seja um dia, né? Torcer aí, igual os caras falaram, vamos torcer, vamos cruzar os dedos que dê tudo certo amanhã na atualização de amanhã. Felizmente pra mim já não faz mais diferença. Na minha folga, né? Vou dar um salve nos moleques, qualquer coisa a gente entra em grupo no Decida. Pra gente ver se a gente consegue farmar essa arma aí, pra saber se essa arma é boa. Mas isso talvez ainda, tá, rapaziada? Porque, sinceramente, eu não tô muito animado pra isso não, tá? Então, qualquer coisa eu dou um salve nos moleques aí, a gente vê se a gente consegue chamar os moleques pra gente fazer uma resenha monstra aí. Mas caso contrário, também, né, sei lá, a gente dá uma olhada nessa caçada pra ver como é que vai ser. Se vai ser um negócio muito rápido, muito simples, sabe? Mas aí qualquer coisa amanhã, quando sair a atualização, eu instalo e aí eu gravo alguma coisa e mostro aí pra gente saber como é que tá. Eu tô querendo jogar esse Hell Drive aí que eu mostrei pra vocês ali agora.
olhando aquele trailer ali, deu uma desanimada do que eu vi. Né? Eu preciso saber como é que se o jogo vai estar bom. O lançamento dele é dia 8 agora. Ele não tá muito caro. A comparação dos preços dos jogos que tá vindo aí ultimamente. Então, né, eu não sei se esse jogo, por ele estar barato demais, assim, barato que eu falo assim, né? Porque geralmente os jogos que tá vindo aí tá saindo tudo 300, 350 conto. Ele tá vindo, se eu não me engano, acho que a 200 conto. Então, eu não sei se por causa do preço ele é um jogo curto, se ele é um, né? Porque é aquilo, né? Ultimamente aí, os jogos não estão ajudando muito não. Você viu o Esquadrão Suicida? Até que é um jogo bom. Bom que eu falo assim, a gameplay em si. Só que aí você vai ver os NPC que que os caras enfrentam. Cara, cansado, viado. E aí é muito diálogo. E fora que o preço do bagulho é quase 400, quase não, é 300 conto e a versão que saiu mais top lá é R$400 pra você jogar. Você poderia ter jogado antecipado. Mas, cara, você é louco. O pessoal não tá falando muito bem assim em alguns aspectos, não. Que deixou muito a desejar o Esquadrão Suicida. Ainda mais pelo preço que veio. Aí que não vale mesmo. Mas é isso, rapaziada. Qualquer coisa deixa aí depois aí. Dá um salve depois. Amanhã eu não consigo brincar. Né? A gente não consegue jogar amanhã. Então, talvez na folga, no dia seguinte, aí a gente consegue fazer uma live e aí a gente vai pro modo descida em busca aí dessa nova exótica. Porque eu não cheguei a ver... E tem outra, tem a pistola também. A pistola eu não sei onde que pega. Ficou meio estranho, né? A pistola eu não sei onde que pega, é meio lá ele. Mas essa pistolinha nova eu não sei onde que a gente vai pegar. Talvez no passe de temporada, né? Com certeza será no passe de temporada. Quando você chegar no level 90, você vai conseguir pegar a nova pistola nova. E tem o talento novo que a gente tem que conferir também na próxima... quando a gente for jogar. O Atrás de Você Perfeito, rapaziada. Me diz aí uma coisa. Vocês acham que Atrás de Vocês Perfeito vai ser bom? Depois vocês me dão um salve aí se Atrás de Você Perfeito vocês vão gostar. Firmeza? Então é isso, rapaziada. Boa noite pra vocês, tá? Fica todo mundo com Deus. Bom descanso. Amanhã a gente trampa. Então qualquer coisa aí, só dá aquele salve monstro. E vou caçar um jogo pra gente jogar. Né? Não sei o que, mas eu preciso voltar a começar a fazer as lives, começar a voltar a fazer as gameplay. Eu preciso achar um jogo que eu empolgue, tá ligado, mano? Porque ultimamente eu não tô... Pra esse tipo de jogos aqui, cara, tá sendo lamentável, rapaziada. Tá? Não tá batendo vontade de jogar nada ultimamente. Mas é isso, família. Fica todo mundo com Deus, tá? Tamo junto, forte abraço. E é nóis, família. Só agradece. Valeu, cambada.